Muito bem. Uma grande parte dos diretores vieram da mocidade. Vocês são a casa no futuro. Isso não é uma conversa fiada. Isso é uma realidade. Tanto vocês que estão presentes quanto os que não vieram hoje. Avisem, divulguem, porque está para valer. $50 anos. Que beleza. É isso que estamos comemorando. 55 anos. Interessante que nós vamos apresentar um assunto que é uma convocação que Jesus já fez lá atrás e que o mundo devia estar discutindo com muito interesse, mas não está. Mas entre os espíritas a conversa existe e cada um fala uma coisa. Nós vamos falar a nossa coisa. Pronto. Se todo mundo fala, nós também vamos falar. Tá certo? E até dentro da nossa casa tem opiniões, as mais, digamos assim, diversas. Olha, gente, sinal dos tempos. O homem saiu da terra. Pisou no outro mundo. Isso foi uma coisa importantíssima. Sinal dos tempos. E está marcando em 2022 a mulher pisar na rua. Na lua. Na rua não, na lua. Não é? Que na rua ela já pisa há muito tempo. Antes ela ficava presa em casa, agora ela pode pisar na lua também. Até hoje, só 12 pisaram na Lua, homens. 2022, a primeira mulher vai pisar. 2030, naquela década, o homem vai pisar em Marte. É a programação da NASA. Esses três aí, os heróis que foram na Lua e pisaram lá pela primeira vez, os dois da ponta. O do meio ficou na nave que circulava a Lua, que é o Collins. A Terra vista da Lua, meu Deus, que fantástico! Essa fotografia é a mais importante que girou o mundo. Representa progresso intelectual, que na atualidade é explosivo, porque nós estamos naqueles tempos previstos por Jesus. É explosivo e rápido. Nós estamos vendo isso em todas as áreas do conhecimento. Vocês andam com um celular no bolso que tem mais memória do que o módulo lunar que desceu na Lua. Tem mais memória do que o módulo lunar. Que, aliás, teve um aviso para os 2 astronautas que estavam descendo que eles estavam com um problema. Era falta de memória que eles tinham. Analisado, foi visto que não era um problema que impedia que eles descessem na Lua. Muito bem. Indícios de uma civilização completa não é o desenvolvimento tecnológico intelectual só, é também associado ao progresso moral, que na atualidade é lento. É lento. Dá até a impressão que está andando para trás. Algumas pessoas chegam a falar isso. Está andando para trás, não é para frente. Mas está andando, só que é lento. Como acelerá-lo? Vamos começar por aqui. A escala dos mundos que vocês conhecem muito bem. Primitivo, expiação e prova, regeneração, ditosos celestes. Nova era, nós estamos entrando. Nós estamos entrando. O que significa isso?
que a Terra sai de expiações e provas e passa para regeneração. Ainda não chegou lá, mas já movimentou. O progresso intelectual e tecnológico mostra isso. Já começou a movimentação. Muito bem. Quem vai fazer essa seleção? Porque um percentual dos que habitam a Terra vão para o mundo inferior. Parada dura. Olha aí, Mateus diz, palavras de Jesus, quando o Filho do Homem vier, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então, quem vai fazer a separação é Jesus. É Jesus. Agora, qual o método que ele vai usar? Olha o método, vamos chegar nele. Vamos ver o que diz São Luís na última questão do Livro dos Espíritos. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Quando os bons predominarem. Pronto. Ué, ele não vai separar? Sabe que ele não sabe quem é bom e quem é mau? Mas ele está usando um método. Praticando as leis de Deus, o homem atrairá os bons e afastará os maus da terra. Então, os homens vão ter que praticar as leis de Deus. Olha o método que Jesus vai usar. Quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. O método que Jesus vai usar é com o próprio homem fazendo o que ele devia ter feito já há muito tempo, se modificando. Quem é esse homem? É o símbolo da humanidade, somos nós. Homens, mulher, criança, etc. Todo mundo. Muito bem. Vamos continuar aqui. Esses irão para o suplício eterno, que aquele negócio de descer para o mundo inferior é como se fosse um suplício eterno para quem for. E os justos para a vida eterna. Interessante observar o seguinte, que os tais justos que vão para a vida eterna não vão ficar eternamente aqui em mundo de regeneração, não. Eles vão subir mais tarde para os mundos felizes. É onde tem vida eterna, que mundo de regeneração, o corpo ainda é de carne, morre. Vida eterna só nos mundos felizes e celestes e divinos, que ali o corpo não é mais de carne. Muito bem, é isso. Está aí, mostrando onde é que existe vida eterna. Muito bom. Progresso moral. Agora nós vamos dar uma caminhada de mundo de expiações e provas para mundo regeneração, que é o nosso processo atual. É aqui que nós estamos. Como é que a coisa acontece? Acontece paralela à ciência. A ciência está empurrando. Eu não vou entrar nos aspectos da ciência, mas eu vou entrar no aspecto do progresso moral, que é obrigatório, senão a ciência paralisa. Não é certo? Se não houver progresso moral, acontece um desastre no mundo e acaba toda essa facilidade que o homem tem, né? Por exemplo, se houvesse uma guerra de destruição geral, acabaria o mecanismo que hoje nós temos aí, com toda a facilidade de progressos, etc. Porque a Terra ia ser destruída de uma certa forma. Vocês querem um poder moralizador que vai empurrar esse processo todo, o Espiritismo. Ele não cria renovação social, mas vai secundá-la. Quer dizer, ele está por trás dela, empurrando. Não é ele que vai fazer, mas ele vai empurrar. O Espiritismo é progressista, tem amplitude de vistas e ampla abrangência. Nós sabemos disso. Então,
está em Gênesis, no último capítulo da Gênesis. Olha como é que Kardec colocou tudo no último capítulo, falando dessa transição, tanto do Livro dos Espíritos quanto da Gênesis. Vamos começar com o Espiritismo. Em 1857, Kardec revela o mundo espiritual e suas relações com o mundo material e revive o Evangelho em sua pureza original. 1857. Coisas extraordinárias aconteceram com a vinda de Allan Kardec, missionário de Jesus, para implantar a nova revelação. Em 1900, Bezerra de Menezes desencarna, depois de consolidar a obra do Espiritismo, transplantando para o Brasil, que tem a missão que está descrita pelo Espírito Irmão X, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por isso é que no Brasil tem Espiritismo e o resto do mundo quase não tem. E quando tem lá fora é porque aprenderam com os brasileiros, porque cabe ao Brasil esta grande tarefa. E é uma tarefa planejada, conforme a gente vê nessa obra aí. Muito bem. Em 1910, nasce Chico Xavier, ou seja, a mesma coisa. Retorna Allan Kardec, assumindo um novo corpo físico. Retorna como Chico Xavier para concluir sua missão. Isso está dito pelo Espírito de Verdade na residência de Allan Kardec, pela médium senhora Schmidt, em 10 de junho de 1860, que ele ia voltar para concluir a obra dele. Alguém concluiu a obra do Espiritismo que não fosse Francisco Cândido Xavier? 412 livros diretos por ele, e mais uma centena de livros que outras pessoas escreveram pelos contatos que tiveram com ele, etc, etc, etc. Algumas pessoas do movimento espírita não aceitam isso, mas eu pergunto para eles, quem então voltou para concluir a obra, senão Chico Xavier? Em 1969, Chico aparece no Pinga Fogo e muda o conceito de espiritismo no Brasil, em 28 de julho de 1871, com 75% de audiência pelo Ibope. O Brasil inteiro repercutiu, eu assisti isso, eu era jovem, recém-formado, tal, etc. Olha, o espiritismo no Brasil, os espíritos eram considerados medíocres, tolos, bobinhos, né? A partir desse programa, o espiritismo tomou um novo patamar na visão dos brasileiros, passou a ser respeitado, porque vocês deviam ouvir, vocês podem ligar na internet, vocês ouvirão o Pinga Fogo do Chico Xavier. Porque ali tem perguntas e respostas que até hoje nós não conseguimos o mesmo brilho, a mesma clareza, a mesma intensidade daquilo que Chico Xavier fez, sintonizado com o Espírito Emmanuel, esclarecendo o Brasil. Aborda todas as questões do conhecimento, das atividades, do comportamento, todos os aspectos científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, etc., naquele programa. E comenta a descida do homem na Lua, que tinha se dado em 1969. Falou da importância, disse o que os cientistas não aceitavam ainda, que a Lua tinha água, que aquilo representava um grande passo realmente para a humanidade, como disse lá o americano que pisou na Lua pela primeira vez. E falou muitas coisas sobre as caminhadas do homem na inter-relação com o mundo espiritual e com seres de outros mundos. Falou. Muito bem. Em 2170, nesse livrinho aí, Novo Mundo,
Ele disse também em outro livro, na década de 60, que sobre o sexo haveria então alcançado a humanidade o fim da permissividade e dos excessos. Meus irmãos, muita gente joga mundo de regeneração por fim do milênio. Eu não jogo, não. Eu jogo para mais perto, porque terminando o fim da permissividade do assunto sexo e dos excessos, olha, o homem terá dado um passo gigantesco para atingir mundo regeneração, porque o sexo é a alma da vida. Vocês querem ver uma coisa? A formação de lares, famílias, sociedades e civilizações se faz em cima do sexo. E vamos ver um pouquinho mais do significado do sexo para a humanidade. Está no livro dos Espíritos. Lei do Amor, questão 888A, comentário do Espírito São Vicente. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Vocês pararam para pensar no que está escrito aí, gente? Isso aí, mais ou menos, diz o seguinte: tanto os átomos, as forças que gerenciam os seus movimentos e sua existência, quanto os mundos, os planetas, os sistemas, as galáxias, estão sob o influxo da lei do amor. O eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, isso tudo é expressão do amor. O amor rege o universo material. Tudo. Você está sentando numa cadeira que existe porque a matéria na qual vocês estão sentando se ama. Com expressões que a nossa linguagem científica dá desses termos, destas forças. O sexo é um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. O sexo não está nos órgãos, como nós da humanidade somos levados a pensar. Sexo não é órgão masculino, não é órgão feminino. O sexo está na mente e, na verdade, o sexo está na vida, formando e trabalhando por ordem divina, por força divina. Assim como a matéria se une pelo amor, nós nos unimos pelo amor para formar lares, famílias, sociedades e civilizações. E se manifesta através, não de força fraca, força forte, eletromagnetismo, mas de sentimentos, misericórdia, simpatia, piedade. Muito bem, vamos voltar para onde nós estávamos. Então, o nosso livrinho apresenta o livro oficial do Cefac para o estudo desse assunto sexo. É o livro Vida e Sexo. A última aula dos cursos desse semestre, o curso da nossa Escola de Estudos Espíritas, vai girar todas as salas em torno desse livro. Muito bem, aí chegamos na regeneração. Quando? Eu não sei. 2170, o sexo será bem compreendido pela humanidade. Eu boto aí mais alguns anos, não boto muitos não, mas não sei quando. Estaremos efetivamente em mundo de regeneração. Haverá uma fraternidade universal pela unidade de crença. Parece impossível hoje uma coisa dessa. Mas olha o que os Espíritos disseram, e Kardec comenta. A unidade de crença é o laço mais forte da fraternidade universal, obstada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos. Ou seja, vai haver uma unidade de crença. Essa é a grande incógnita para se chegar naquilo que se define como mundo regeneração. Eu vou dar minha opinião. 2170, compreensão do sexo,
Eu boto aí mais 50 anos. Eu não boto mais, não. É claro que eu não sei. É claro que um sociólogo que tem conhecimentos profundos de sociologia, das mecânicas, da ciência, das relações humanas, é capaz de saber mais do que eu. Mas eu posso dizer que eu acho que mais 50 anos. Então não é no final do milênio, na minha opinião, né? Subindo para Mundo Feliz. Depois de regeneração, passa lá uma temporada que não se sabe quando, ele sobe para Mundo Feliz. Aí sim, entraremos no período de vida eterna. Muito bem, meus irmãos. Regeneração. Como atender esse chamado? O Aldrin, com fé nas divinas leis da ciência do mundo material, caminha na Lua em 20 de julho de 69. Olha, pessoas responsáveis da NASA disseram que esses dois, o Aldrin e o outro, só tinham 50% de chance de voltar. Aquele companheiro deles que ficou girando em torno da Lua chegou a dar uma declaração que se eles não conseguissem voltar, ele voltaria, não ia se suicidar para ficar querendo ajudar eles, não, porque era impossível. É sério isso. Por que eles fizeram isso? Amor à ciência. Ciência é coisa de Deus. Ciência é tão coisa de Deus quanto as relações humanas na base do amor e da fraternidade e da caridade. É coisa de Deus. Ele amou a ciência e botou a vida em risco para impulsionar a humanidade. Você, jovem dessa mocidade, com fé nas leis morais como Eurípides, fará a Terra caminhar para um mundo de regeneração, com 100% de chance de ficar nela. O problema tem uma diferença. Nós não fazemos 100% de obediência às leis de Deus. Então, o seu problema é dizer, qual é o meu percentual? Mas você vai ficar se fizer algum esforço. Só não fica se for terrível, se for mal, se for contra Deus, se for contra o amor e o bem. Se for um baita de um egoísta, um baita de um sensualista das coisas materiais. Onde é que está esse chamado? Começa com os 10 mandamentos, que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, confirmado por Kardec, confirmado por Jesus. E ampliado no Novo Testamento, que lá no Velho Testamento ele é justiça e direito. No Novo Testamento, ele é amor com Jesus. Aí vem Kardec. Pega esse Novo Testamento e coloca com o pensamento filosófico no Livro dos Espíritos. Lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. São imposições da vida, condições da vida para todos nós. Todos nós passamos por esses condicionamentos da lei de Deus. Então é melhor estudar para saber. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. No Evangelho, nós temos o aprendizado de como amar a Deus, amar a si